Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós vimos os radicais orgânicos mais comuns e a primeira regra para nomear os alcanos ramificados. Nós vimos que primeiro nós devemos identificar a cadeia orgânica principal, que é a cadeia que contém a maior sequência de átomos de carbono, e em seguida identificar o radical ligado a essa cadeia. O nome do composto será igual ao nome do radical mais o nome da cadeia principal, sendo que o nome do radical deverá aparecer primeiro. Para este composto, o nome será metilpropano. A segunda regra diz respeito à posição do radical na cadeia. Em alguns casos, é necessário sinalizar a posição do radical. Para isso, nós vamos numerar os carbonos da cadeia principal, começando pela extremidade mais próxima do radical. Vamos numerar, então, os carbonos a partir dessa extremidade. Agora que nós já numeramos, nós vamos dar um nome a este composto, começando pelo nome do radical, indicando o carbono a que este radical está ligado. Essa indicação será através do número 2. Nós temos então o metil ligado ao carbono de número 2 e a cadeia principal contém 7 carbonos. Então nós temos aqui o heptano. O nome completo do composto é 2-metil-heptano, reforçando que o número 2 indica a posição do metil na cadeia. A atenção que nós devemos ter à segunda regra é justamente em relação à numeração da cadeia principal. Se nós simplesmente numerarmos a cadeia da esquerda para a direita, no sentido que a maioria de nós está acostumado a escrever, o nome para este composto, que é o mesmo de cima, eu só escrevi a cadeia principal invertida, ficaria 6-metiloheptano, o que está incorreto, pois nós devemos garantir que o radical esteja ligado ao carbono de menor numeração. Um outro motivo para nós numerarmos a cadeia é identificar as moléculas com que nós estamos trabalhando. Se vocês observarem os dois exemplos que estão na tela, o exemplo 2 que nós vimos anteriormente e o próximo exemplo, o exemplo 3, vocês verão que eles têm uma estrutura muito parecida. E eu posso afirmar a vocês que a fórmula molecular desses dois compostos é igual a C8H18. Se eu simplesmente citar a fórmula molecular, vocês não conseguem identificar com qual dos dois compostos nós estamos trabalhando, mas através da nomenclatura isso será possível. No primeiro exemplo, nós vimos que nós temos o 2-metiloheptano. No terceiro exemplo, numerando a cadeia a partir da extremidade que está mais próxima do radical, temos aqui o 3-metiloheptano. Vocês podem perceber que a simples troca da posição do radical faz com que essas duas substâncias sejam substâncias diferentes e isso pode ser identificado através da nomenclatura. Existem também regras para nomear substâncias que possuem dois ou mais radicais, como é o caso dessa substância do exemplo 4. Nós temos aqui dois radicais metil ligados à cadeia principal. Para indicar a presença desses dois radicais, nós podemos utilizar na frente do nome do radical os prefixos di, tri, tetra e assim por diante, que vão indicar a quantidade de radicais semelhantes que eu tenho ligados à minha cadeia. Quanto à numeração, nós vamos indicar normalmente, sendo que dessa vez nós vamos citar os dois números de uma só vez. Nós temos aqui os radicais ligados aos carbonos 3 e 4. Como são dois radicais, nós vamos usar o prefixo di, coloco o nome do radical e agora o nome da cadeia principal.
Temos aqui o 3,4-dimetilheptano. Se os radicais forem diferentes, como é o caso deste exemplo de número 5, em que nós temos um radical metil e um radical etil ligados à cadeia principal, nós vamos indicar a posição de cada um dos radicais separadamente, sendo que nós vamos seguir a ordem alfabética dos nomes dos radicais. Como nós temos aqui o etil e o metil, em ordem alfabética, o etil aparece à frente do metil. Então, o nome para este composto será 4-etil, 3-metil e o nome da cadeia principal, heptano. Temos aqui 4-etil, 3-metil, heptano. Para terminar a nossa aula, eu quero mostrar a vocês algumas moléculas que têm nomes antigos que foram mantidos pela IUPAC. É o caso, por exemplo, dessas 3 moléculas que possuem em comum este grupo em azul que é chamado de grupo iso. Para dar nomes a essas moléculas, nós vamos usar o prefixo iso e vamos contar a quantidade total de carbonos que formam a molécula. Nessa molécula nós temos 4 carbonos, então nós temos aqui o isobutano. Na próxima molécula nós temos um total de 5 carbonos, então nós temos aqui o isopentano. E a molécula abaixo possui 6 carbonos e será chamada então de isohexano. O nome para o radical rosa apresentado por essas duas próximas moléculas é nel. Da mesma forma, nós vamos colocar o prefixo nel e vamos contar a quantidade total de carbonos que a molécula possui. Nós temos aqui, então, 5 carbonos, portanto, essa molécula recebe o nome de neopentano. A molécula de baixo possui 6 carbonos e receberá, portanto, o nome de neohexano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.